Olá, boa noite. Eu sou a Cristina Grêmio, jornalista da Gazeta do Povo, colunista do jornal, e estou aqui hoje para fazer uma live especial com a Renata Barreto, que é economista, empresária. Quem navega bastante aqui pelo Instagram com certeza conhece a Renata, e a Renata sofreu um bloqueio por parte da plataforma. Ela vai explicar para a gente o que está acontecendo, e nós vamos aproveitar e falar sobre censura na internet, censura nas redes sociais, especificamente partindo do caso dela aqui no Instagram. E também, a Renata já está entrando aqui. Renata, me manda aqui o pedido que eu já te aceito, a gente já começa a conversa. Censura e fake news também, porque essas são que preocupam todos nós, né? Que usamos as redes sociais, todos nós que trabalhamos nos divulgando pelas redes sociais. Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo, que bom te ver aqui online, ao vivo. Obrigada pelo convite. Estava te apresentando, fazendo uma breve introdução aqui, mas vou deixar você contar a história. Acho que quem te segue já soube. Eu vi que você conseguiu publicar algumas coisas explicando, mas o assunto real é que você, nesse momento, está bloqueada para lives pelo Instagram, então, né? Ontem descobri que não estou mais. Eu tinha entrado com um pedido com o meu advogado, né? Eles notificaram extrajudicialmente o Instagram, avisando do erro. E eu também tinha feito o próprio processo do Instagram, que você consegue dizer que teve um problema. E não sei se por um ou por outro, mas agora, aparentemente, eu estou apta a fazer lives. Mas isso já tinha acontecido comigo uma vez. E eu fiquei 3 meses sem poder fazer lives, mesmo mandando esse negócio do problema, que você entra no seu perfil e você fala lá, né? Tem um problema, e aí ele pede para você contar o que aconteceu. Então, pode ser que realmente foi o advogado que conseguiu resolver isso dessa forma, né? A gente não teve que entrar de fato na justiça, mas a gente notificou porque foi um erro bem absurdo, como eu estava te contando, né? Então, nem falei boa noite para todo mundo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Cristina, pelo convite. E aí eu vou contar rapidinho o que aconteceu. Isso, porque na verdade a Gazeta do Povo é um jornal que preza muito, a gente fala demais sobre liberdade de expressão, seja de quem for, e aparentemente, pelo que aconteceu com você, foi uma censura, digamos assim, bem direcionada, né? Você vai poder explicar melhor aí, mas você percebeu isso. Na verdade, qualquer pessoa percebe, Cristina, porque foi o seguinte, a Gazeta do Povo, dentre outros vários canais de notícias, na semana passada, houve aquela notícia que o Maduro anunciou gotas milagrosas contra o Covid, né? Isso foi feito através da conta oficial dele no Twitter, porque, afinal de contas, tudo bem ter um ditador no Twitter, mas não o Trump. Mas isso é um assunto para um outro dia, apesar que é bem... A gente pode até falar mais para frente, né? A gente pode falar mais para frente, porque tem a ver com o que a gente está falando, É que verdade, é a censura. ele é relacionado. E eu apenas compartilhei, né, a Gazeta do Povo no feed. Se você for ver agora, tá lá a notícia. Maduro anuncia gotas milagrosas. Eu compartilhei aquele aviãozinho nos meus stories e fiz um comentário embaixo, que era assim... só tô esperando o Boulos fazer propaganda disso. Algo assim. E aí deletaram esse post e me mandaram aquela mensagenzinha. Olha, o seu post vai contra as guidelines do Instagram, toma cuidado, porque isso aí é informação falsa. Eu falei, como assim informação falsa? Eu publiquei uma notícia real, né? Não tô dizendo que essas gotas existem. Tipo, que loucura! E a Gazeta do Povo e também outros locais com a notícia lá, normal. Aí eu fui e peguei um print dos stories da CNN, onde eu coloquei lá também que era a mesma notícia, e pus o print lá falando, na CNN tá lá, por que deletaram o meu dizendo que é informação falsa? Quer dizer que agora você não pode mais falar sobre uma notícia que alguém marca que é falso, sei lá, levanta um flag e você não pode comentar? Pois deletaram outra vez. O detalhe é que você não compartilhou uma publicação do próprio Nicolás Maduro. Você compartilhou publicações da imprensa noticiando o fato de que ele havia divulgado em suas redes sociais isso, né? Sim, exatamente. Mas mesmo que eu tivesse pegado o Twitter dele, né, e tirado um print, ainda assim eu não estaria cometendo nenhuma informação falsa, porque eu estaria comentando sobre algo que realmente foi dito, né?
Uhum. Uma coisa é você E o falar, recado do Instagram, aquele recado automático que veio, é que o conteúdo era falso. e aí ele aparece lá, harmful false information, né? Falsa, perigosa informação falsa. Aí, desse que eu tirei o print da CNN, eles deletaram de novo, falaram que era informação falsa de novo, e aí colocaram um recadinho lá: sua conta pode ser deletada. E na sequência eu fui proibida de fazer lives. Aí eu fiquei muito puta com isso, e aí eu até conversei com Você uma. faz muito, você trabalha, né? Você usa o Instagram como ferramenta de trabalho mesmo. Sim, sim, produzo bastante conteúdo gratuito, mas também uso de forma a captar, né? Tanto para os meus cursos quanto para o meu trabalho com investimentos. E mesmo que, né, eu não utilizasse isso de maneira de trabalho, você está tirando a expressão de alguém por algo que ela não cometeu, né? E aí tem muita gente, Cristina, que fala assim, olha, mas é uma empresa privada. Eu falei, eu concordo, a empresa ela tem que fazer, ela tem as guidelines dela e as pessoas têm que cumprir, tudo bem. Só que tem que ser guidelines claras que devem ser cumpridas pelas duas partes. É um contrato. Sim. Então, se você está dizendo que eu fiz informação falsa e eu não fiz, isso pode ser revisto na justiça, né? Mas é ruim. E aí eu conversei com uma moça que já trabalhou no Instagram, ela não trabalha mais, mas ela começou a me dar umas dicas, porque ela falou, olha, seu perfil é muito denunciado. As pessoas vão e denunciam os posts, então meio que levanta uma bandeira vermelha do seu Instagram, que se eventualmente tiver alguma coisa ali, porque eles têm uns algoritmos que pegam coisas que eles julgam falsas. Daí ela me falou que coisa de remédio, sei lá mais o que, alguma coisa assim que pega. Mas tudo muito estranho, assim, todas assim, coisas muito esquisitas que não acontecem. É estranho porque, como você diz, o conteúdo da Gazeta do Povo e da CNN que você compartilhou não foram bloqueados, não foram apagados. Não. E aí ela As falou que empresas não foram porque os bloqueadas. perfis da Gazeta e da CNN não são muito denunciados. Eu falei, ué, então não tem julgamento por mérito do conteúdo? E a outra vez que aconteceu, que foi muito mais grave, foi o seguinte: foi no começo do ano, não, foi no meio do ano passado, que lembra quando teve aquelas manifestações pró e contra governo? Aí teve uma manifestação que no pró-governo... De onde saíram os fatídicos inquéritos do STF, até hoje questionados. Isso. Inclusive, você vê que está tudo realmente interligado, né? Aí tinha um cara com uma bandeira da Ucrânia. Lembra dessa maluquice? Sim. E o pessoal começou a falar que a bandeira era neonazista. Aí foi o embaixador da Ucrânia na CNN falar assim, gente, não tem nada de nazista essa bandeira é uma bandeira rubro-negra que representa os cossacos e nananã, nananã, nananã. A CNN, na figura de alguns jornalistas, não a CNN sozinha, né? Mas a figura, a instituição, mas os jornalistas, vários, falaram que era uma bandeira neonazista, falaram que não, mas teve até um cara que fazia, como era o nome dele, o Augusto, que fazia o debate com o Caio, que falou, não, mas é lógico que ele vai falar que não é neonazista, mas é sim. Aí você fala, pô, você sabe mais da bandeira que o cara da Ucrânia, mas tá bom, né? E tudo bem. Aí, quando veio a manifestação contra o governo, tinha um pessoal com bandeira da Palestina. E daí eu falei, olha só como a mídia é. Eles não extrapolaram na interpretação dessa bandeira. Eu não estava dizendo que a bandeira queria dizer alguma coisa, mas que eles não fizeram a extrapolação da narrativa como fizeram com a bandeira da Ucrânia. Por quê? A Palestina ela tem vários conhecidos grupos terroristas, inclusive o Hamas, que é um partido político, né, que também é um grupo terrorista reconhecido no mundo, todo mundo livre, como um grupo terrorista. E eu estava falando, olha só como é que é a diferença de tratamento, tipo isso. Bom, pra quê, né? Aí eu fui arrumar a treta com a galera achando que eu era xenófoba. Tipo, nada a ver. Ah, porque você não gosta da Palestina. Eu falei, não tenho nada contra os palestinos, o povo palestino. Eu acho que eles são reféns do grupo terrorista, inclusive. Sim. Eles não negociam direito coisa com Israel. Mas aí, tá tudo bem, cada um tem uma opinião sobre a questão geopolítica. Mas me ameaçaram de morte. Assim, barbaridades eu recebi. E eu fui... Toda aquela cultura do ódio que dizem combater, jogam em cima de você na hora que eles não concordam com você. De fofoca. Sabe esses Insta de fofoca que
que fica falando, influenciadora não sei o que, falou tal coisa e foi atacada e tal. E aí eu tinha... E só uma parte, é por esses perfis que eles chamam a galera para te denunciar, para entrar com essa cultura do cancelamento, que é um outro tema que eu quero falar com você, né? Exato, exatamente. Só que aí, olha só, eu fiz esses destaques, estão no meu perfil até hoje. Se você for lá, tem lá o destaque Palestina e Hamas. Uhum. E eu dei uma indicação de uma série que eu gosto muito da Netflix, que na verdade já terminou, mas ainda tem outras temporadas, que chama Falda. Eu dei essa indicação e falei outras coisas sobre como é que funcionava o parlamento da Palestina, quantos assentos tinha o Hamas, coisas assim. Pois acredite, o meu post de indicação da série Falda foi deletado, dizendo que era discurso de ódio. X. Aí me deletaram alguns desses posts e eu fiquei 3 meses sem poder fazer lives. Por causa disso. E eles não dizem assim, tipo, olha, é tanto tempo, ó, preenche um formulário aqui pra gente avaliar, tipo, o seu post... Simplesmente te desativam. Desativam. E aí eu tava bem na época de lançamento da minha primeira turma do curso de Capitalismo e Socialismo e eu faço lives com o pessoal para lançar, né? Alguns amigos do setor ali e tal. E eles que tinham que iniciar a live para falar comigo, porque eu não podia iniciar a live, né? Então, acaba... Que é isso que aconteceu agora. Foi a mesma punição, digamos assim, que aconteceu agora. Sim, com esse episódio da divulgação da notícia do Maduro. Eu fiquei meio assim de colocar uma notificação extrajudicial, porque eu estava bem em época de lançamento. E aí eu pensei, bom, se eles fazem alguma coisa para me retaliar, alguma coisa assim, vai ser pior. E acabei não colocando o advogado. Dessa vez eu coloquei. Se foi por isso ou não, não sei. Não dá para saber, porque eles não dizem, né? Mas foi as minhas lives agora eu posso começar. Mas a realidade, Cristina, é que não só comigo, né? Com muitas pessoas isso acontece. Inclusive, não sei se você sabe quem que é o Rica Perrone, é um comentarista de esportes, né? E ele também, ele tá proibido de fazer lives, eu vi esses dias, porque foi considerado um vídeo que ele falava sobre algumas atitudes do Felipe Neto como discurso de ódio, sendo que ele não xinga o Felipe Neto. Ele não fala nada de amizade, ele comenta sobre uma situação. E aí, acho que muita gente denuncia como discurso de ódio e aí tiram. Só que assim, eu vi pouquíssimas pessoas, quase nenhuma da esquerda, reclamar sobre isso. Então essa ligação que eu queria fazer agora, por esses episódios que a gente vai vendo se repetir com pessoas, às vezes que nem se classificam como conservadoras ou como de direita, enfim, mas que rebatem conteúdos que estão considerados pela esquerda como conteúdos deles, exclusivos deles, tem esse ataque. Então, a gente tem visto isso repetidamente com perfis, com profissionais, com pessoas, com veículos que se dizem ou se identificam com o que os outros classificam como direita. E com eles, como você diz, realmente a gente não vê acontecer, ou se vê, fica no anonimato, eles nem reclamam aí. Eu até desativei os comentários aqui, porque já estava vindo gente xingar a Gazeta do Povo e você de gado, aquele discurso imbecilizante de repetir as narrativas ali, é terraplanismo, é negacionismo, eles têm umas palavras que parecem que repetem que nem papagaio não sabe mais nem o que estão dizendo, né? Exatamente, mas esses jargões também, todos. né, Cristina? Como você trabalha com essa parte de jornalismo, com certeza você já percebeu que tem muita coisa nesse meio de política e ainda mais nesse fla-flu que a gente vive hoje, que não se analisam mais as coisas, né? Não se analisam mais as ideias. Então, assim, você apoia o governo? Não e sim. Assim, as coisas que eu acredito e não nas coisas que eu não gosto. Então, eu critico aquelas coisas que eu acho que são ruins, como critiquei, por exemplo, a nomeação do Cássio Nunes, a eleição agora do Arthur Lira. Eu entendo que pode ser positiva para o governo para passar as reformas, mas eu sei que ele é um cara ruim, que representa o centrão, minha opinião, né? Só que parece que assim, se você apoiou uma medida, pronto, você não pode mais ter nenhuma outra opinião contra o governo porque você já é bolsonarista, digamos. Ou o contrário é verdadeiro também, né? No mesmo dia, às vezes eu bloqueio. Não pode curtir uma publicação, uma divulgação de um ministério que esteja de algo que é positivo para o país, ele já... O contrário é verdadeiro, né? Então, isso. E aí eu queria linkar com a cultura do cancelamento, porque são assuntos interligados mesmo. Então, essa galera viu que o Rica Perrone
falou do Felipe Neto e é uma galera seguidora do Felipe Neto, assim, cega, não pode falar nada, tudo é maravilhoso, tudo que é dito por esse influencer é maravilhoso, então vamos atacar em conjunto, todos nós, vamos nos mobilizar aqui nos bastidores, atacar em conjunto o Rica Perrone no Instagram, ou no YouTube, ou você, enfim, é como eles se mobilizam, né? Não conseguem trazer para um discurso de argumentação, tentar abrir um debate, eventualmente até tentar um convencimento, né? Partem direto para a cultura do cancelamento. Até teu cachorrinho está concordando comigo aí. Quando passa cachorro aqui na frente, ela fica meio brava, mas acho que é porque ela ouviu a gente falar disso e ficou revoltada também. Sobre esse negócio das fake news e da cultura do cancelamento, você percebe que as pessoas que se organizam nos grupos e tal, para ir num perfil e ficar denunciando, né? Ficar apertando lá o botão de denunciar, é o mesmo pessoal que acha que é legal criminalizar fake news. E eu já falei bastante disso no meu Instagram, Cristina, que a grande questão é a seguinte: como é que você define o que é notícia falsa? Então, se acontece com a gente arbitrariamente no Instagram, mais ainda se você judicializa a questão, né? Então, primeiro assim, não existe crime de fake news na Constituição, né? Não existe isso. E se você cria... Nem no Código Penal, né? Você faz como? Quem que é esse Tribunal da Verdade, né? Que aliás, nunca foi tão atual aquele livro do George Orwell, né? O 1984, que tinha todas essas coisas, né? O Big Brother, tinha o Tribunal da Verdade. Ou colocar uns contra outros, né? Colocar, dito de outra forma, mas a cultura do cancelamento também já estava lá, o patrulhamento de quem pensa diferente, denunciar. Ele acertou, assim, um negócio que visionário. Dá um pouco de medo até de ver, assim, como tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. E eu já vi muita gente bem intencionada de falar assim, não, mas eu sou a favor, eu sou contra a mentira, né? Mas assim, normalmente as pessoas não são a favor da mentira. Acontece que quem define o que é verdade e o que é mentira é que é o problema. Então, se você tem e isso dos dois lados, né? Você pode ter hoje, supondo que você seja mais alinhado com o governo atual, por qualquer razão, e se eleja pessoas alinhadas com o governo. Eventualmente, essas pessoas podem também cometer arbitrariedades. A questão não é qual governo está, ou qual é o conjunto de juízes que vai definir, é que você tem a possibilidade muito grande de se cometer arbitrariedades quando você fala do que é verdade e o que é mentira. E eu já vi muitos canais grandes de notícias cometerem fake news também, e depois, às vezes, coloca uma notinha de rodapé, ou às vezes nem se retrata. A questão ali do Intercept, eu acho que é a mais recente, né, da história do estupro culposo, era uma notícia falsa, mas não era falsa, era muito falsa. Muito falsa. Inclusive, eu fiz a live com o perito que foi contratado pelo juiz e pelo promotor daquele caso, está publicada na Gazeta. Eu fiz a live nas redes sociais também, mas está publicado na Gazeta, em que, enfim, o juiz e o promotor foram tão atacados, as famílias deles foram alvo de um discurso de ódio tamanho, a cultura do cancelamento assim ao extremo, o juiz e o promotor que inocentaram o réu por falta de provas, porque não ficou configurado o estupro. Sim. E que jamais disseram usaram esse termo estupro culposo. Eles contrataram um perito para mostrar que o vídeo divulgado pelo Intercept, que foi o que causou todo o bafafá nas redes sociais, gerou toda uma cultura de ódio, de cancelamento, inclusive contra a Gazeta, contra a colunista da Gazeta. Esse vídeo foi editado pelo Intercept a ponto de fazer parecer que juiz e promotor não interferiram em nenhum momento daquela audiência para permitir que um advogado machista, o advogado estava lá defendendo o cliente dele, então não vou julgar aqui, isso é uma questão para a OAB, mas que um advogado machista tomou conta da audiência, ninguém mais fez nada, e a vítima, que eu também não sei qual é, enfim, o nível de culpa desse rapaz que foi acusado ou não nos cabe, mas agora parte desse processo está público, né? Não cabe a nós julgar, né? E esse caso, para mim, foi muito emblemático, foi tão emblemático que eu fiz uma série de stories e que também estão em destaque lá no meu perfil, chamado Mari Ferrer 1 e Mari Ferrer 2. Porque assim, hoje, como você tem o que eu chamo de dedo nervoso, sabe? Tipo, você acabou de ver a notícia, daí você vai lá e clica, vou compartilhar porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu me importo com isso aqui.
Porque tá todo mundo comentando, você fala, meu Deus, eu tenho que comentar também, porque se não comentar... A cultura da lacração também, Isso, de tá exalar tudo né, vaidade, né? A lacração tudo. com o cancelamento tá uma coisa interligada com a outra. Porque assim, se você se posiciona, tá errado porque isso. Se você não se posiciona, tá errado que você não se posicionou. E isso vale para Black Lives Matter, vale para vários movimentos aí. E essa questão do caso da Mariana Ferrer foi muito emblemático porque eles fizeram deliberadamente uma notícia falsa. Se você for lá no feed deles, está lá em letras garrafais, estupro culposo, inauguraram o estupro culposo, nananã. Eles editaram o vídeo e depois o YouTube, que saiu da audiência completa, que eram quase 3 horas, muita gente lá comentando, meu Deus, eu me precipitei. Não era nada daquilo. Eu fiz um julgamento completamente errado e tal. E aí isso gerou, esse caso gerou uma série de coisas que eu fiz uma reflexão e propus uma reflexão para os meus seguidores no seguinte sentido. As consequências são muito graves de quando você não analisa as coisas e você faz isso querendo sinalizar virtude. Então você cancela as pessoas, você inferniza a vida delas, nem sei como é que deve ter sido a vida desse juiz esse dia, e dos advogados e tudo O isso. filho do promotor não pôde mais ir para o colégio, estava em aula presencial lá, porque os coleguinhas diziam, meu pai não deixa mais brincar com você. Coisas desse nível. Loucura, tipo, criança. Uma né? loucura. E detalhe, já que a gente falou desse caso, o juiz e promotor contrataram uma equipe de advogados, perito, entraram na justiça pedindo primeiro o direito de resposta, mas continua o processo com danos morais. Intercept foi condenado, obrigado a se retratar e dobrou a aposta. Fez uma correçãozinha, bem como você estava citando antes, um parágrafozinho lá para dizer que o vídeo foi editado e tal, mas colocou uma notinha assim. E aí fez uma outra matéria. Ela disse que isso foi falado, mas é uma maneira fácil de mostrar para o leigo. Eles tinham feito uma retratação. Eles tinham feito uma retratação de imediato quando estourou a polêmica do estupro culposo, isso não existe, toda aquela hashtag, aquela mobilização toda de internet. Eles próprios viram que o negócio ia ficar feio para eles, judicialmente feio, e corrigiram. Mas eu digo agora, mais recentemente, foi em dezembro, saiu a sentença da juíza de primeira instância, que é uma juíza, uma mulher, que não entra no mérito de Mariana Ferrer nem nada. Ela simplesmente olhou as 3 horas de audiência do julgamento, viu que era uma mentira, fake news total, o que foi publicado no Intercept em relação a juiz e promotor não terem interferido. Eles interferiram, agora não vou lembrar, mas 30 e poucas vezes ao longo da audiência ali, justamente nos momentos em que o advogado entrava mais firme ali para constranger a suposta vítima de estupro. E aí a juíza condenou o Intercept e o site ND+, que é um site de Santa Catarina, que também tinha publicado essa notícia 2 meses antes, sem nenhuma repercussão, porque não tinha o vídeo. A mesma repórter publica no Intercept 2 meses depois. Então era uma notícia requentada. E aí condenou os 2 veículos de imprensa a se retratarem. Eu não acompanhei o ND+, mas o Intercept se retratou. Acredito que o ND+, também tenha feito isso por ordem judicial. Mas o Intercept ainda dobrou a aposta e desafia a juíza. E ainda comete, aí eles invertem, né? Em vez de defender a mulher empoderada, juíza, que está lá analisando uma questão, não. Aí é o lixo do mundo, porque condenou eles. E esse negócio já está agora em segunda ou terceira instância. A gente vai ouvir falar ainda de indenização por danos morais contra esse juiz e esse promotor. Não, e olha, assim, a loucura que gera uma coisa dessas é a seguinte, na época que aconteceu isso, né, todo mundo se mobilizou, fizeram hashtag pra menina e não sei o que e tal. Do que eu assisti do vídeo ali, realmente dá dúvidas. Eu, honestamente, eu não sei quem que é o mais culpado ali, quem que se tem culpa, não sei, eu nem fiz esse julgamento, porque não cabe a mim, né? A justiça tá aí para isso. Mas a questão é que levou-se algumas consequências, que foi, primeiro, esse cancelamento aí dos juízes, promotores, família deles relacionados. Depois, 2 coisas que aconteceram, que é de como você vê que as pessoas param de pensar, de usar a lógica e começam a usar somente essa figura de lacração, de sinalização da virtude. A primeira foi a seguinte, algumas pessoas falando o seguinte, era época de eleição, ia ter eleição na semana seguinte, uma coisa assim. E aí teve algumas influenciadoras de finanças, grande, com bastante seguidores, falando assim, olha, por causa desse caso, eu resolvi só votar em mulher a partir de agora, independentemente das propostas dessa mulher, independentemente do partido, porque mulher vai fazer coisa boa para outra mulher.
Tipo, não faz sentido nenhum isso, né? Se você votar em mulher porque... Se fosse assim, o Brasil da Dilma teria sido um paraíso, né? Exatamente. Não faz nenhum sentido. Então, você tira, você arranca da sua cabeça a lógica e a racionalidade de analisar propostas e ver o que é melhor, se é um homem ou uma mulher, não importa. E a outra coisa, né? É essa questão das consequências de leis que podem ser passadas. Muita gente falando assim, nós precisamos passar leis em que a visão da vítima sempre prevalece. Só que daí você também tira a investigação de curso, você tira a justiça de curso. Sim, então, assim, sim. Ninguém tá... Aí você falar isso, ou você fala assim, será que é bem assim? Olha, esse caso não é tão simples assim. Ah, você tá defendendo estuprador. Você fala, não tô defendendo, pelo contrário. Não, mim, e isso sim, uma pena muito pior para estuprador, inclusive. Se a gente for analisar esse contexto bem mais amplo, né, de tudo que aconteceu em relação a esse caso específico, isso sim, as redes sociais deveriam ter tido a obrigação de colocar um alerta, pelo menos, de conteúdo prejudicial. E é prejudicial à sociedade brasileira, é prejudicial aos homens, porque está colocando mulheres contra homens, é prejudicial às reais vítimas de estupro, porque está minimizando e banalizando um assunto seríssimo que precisa ser investigado e assim, até como a sociedade vê as vítimas desse tipo de crime. Então, é tudo muito pernicioso, assim, se for olhar. E nesse caso, a gente não vê uma mobilização de redes sociais para dizer, olha, isso aqui é um conteúdo com provável deturpação de informações, aqueles recadinhos que eles colocam até agora, o pessoal que está nos assistindo, por curiosidade, eu fiz isso, porque quando aconteceu essa história da notícia falsa, de ter sido meus conteúdos marcados como notícia falsa, eu fui dar uma geralzinha, né? E lá no feed do Intercept, se você gira um pouquinho para baixo, desce para baixo é redundante. Se você desce um pouquinho o feed, tem lá em letras garrafais, estupro culposo. É em preto e tá escrito em branco, assim. Até agora... E sabe que a ordem judicial, na sentença, a juíza exige que esse termo seja retirado das matérias. Ela pede a correção das matérias, a retirada desse termo que não consta do processo e não foi citado nem por promotor nem por juiz em momento nenhum, e pede o aviso de que o vídeo tinha sido editado e a retratação em relação à não interferência do promotor e do juiz. E se continuam, quer dizer, pode ser que eles tenham tirado lá do site deles. Mas está no Instagram. Está nas redes sociais. Então é um conteúdo com potencial de ser classificado como notícia falsa. Não sei se você vai lembrar disso, que foi quando o Temer tinha assumido de fato, porque... Quando a Dilma foi afastada, ele fica como presidente interino, né? E daí depois que ela tem o processo corre todo, e aí é confirmado o afastamento, aí ela de fato saiu. Quando ela saiu de verdade, logo na semana seguinte, foi aprovado um conjunto lá de leis, e dentre eles, o pessoal, inclusive grandes jornais, né, mídias grandes, noticiaram que pedaladas fiscais agora eram legais. Pedaladas fiscais eram legais, que foi um dos motivos pelos quais a Dilma foi afastada. Olha, foi um golpe mesmo, porque agora que o Temer assumiu, eles legalizaram as pedaladas fiscais. Daí eu falei, que estranho, deixa eu ver isso aqui direito. Fui ver, o que eles tinham feito era aumentado o percentual de créditos suplementares, que era inclusive um processo que estava correndo desde a Dilma, para tentar aumentar o crédito suplementar. E pedalada fiscal, ele é o nome bonitinho para quando você tem o empréstimo feito de bancos públicos para a União. Ou seja, não tinha nada a ver com crédito suplementar, não tinha nada a ver com deixar a pedalada fiscal legalizada. E esse caso me marcou bastante, porque não houve retratação de nenhum lugar. E até hoje, quando eu abro caixinha de pergunta, alguma coisa, alguém fala, mas Renata, pedaladas fiscais não se tornaram legalizadas? Outro destaque que eu deixei lá só para explicar isso. Porque, acabou manipulando algumas pessoas que até hoje acreditam nisso por uma notícia falsa veiculada por grandes canais de mídia. Ou seja, se você tivesse uma fake news criminalizada, eu tenho certeza que esses canais não teriam sido punidos. Quem é punido... E outra, não é nem que eu quero que eles sejam, tá? Eu acho que liberdade de expressão ela é feita para tudo. Para mentira e para verdade. O senso crítico é que vai determinar
o que a gente acredita que é verdade e o que é mentira. É nossa responsabilidade ver isso. Não é o Estado que tem que dizer assim, você é muito imbecil e muito incapaz de saber o que é verdade e o que é mentira. Então, deixa eu ajudar você aqui. E nessa de ajudar, ele obviamente vai manipular as informações que chegam para você. Então, acho que... Isso, e o próprio Código Penal meio que restringe, digamos assim, qualquer publicação, qualquer mentira de qualquer jeito, quando ele define os crimes da comunicação social, que são injúria, calúnia e difamação. Qualquer um de nós, hoje em dia que todos nós somos publicadores, não são mais só crimes que caem, que são jogados para cima de, né, acusações que vêm para cima de jornalistas ou de jornais. Qualquer pessoa que publique algo que injurie, calunie e difame um outro a partir de uma inverdade, pode ser processado e responder criminalmente, deixa de ser réu primário, inclusive, porque é processo criminal, isso é crime, né? Mas a gente realmente não vê. Eu queria voltar num ponto aqui na nossa conversa e retomar o George Orwell, né, o visionário de 1984, que errou em 40 anos a previsão dele. A questão do Ministério da Verdade, porque para mim essa é a definição das agências checadoras atuais, que estão vinculadas às redes sociais. Quem são esses donos da verdade? São grandes jornalistas, ultra mega premiados, com 50 anos de experiência, 60 anos em redações. Quem são? Não, você vai ver, não existe essa informação, não existe essa marca, e eles estão lá checando conteúdos da Renata, porque os canceladores unidos denunciaram a Renata, então a agência checadora vem e diz, não, a Renata vai ficar bloqueada uma semana. É tudo parte do mesmo sistema, né? Checa os checadores, né? Porque eles... Inclusive que já publicaram notícia falsa também, né? Recentemente os checadores publicaram... Essa semana a gente história do Luciano Hang, né? Rapidamente no WhatsApp. Quem foi a vítima da vez foi o Luciano Hang, né? Da Havan. Ele fez uma doação de oxigênio para Manaus, com essa crise que está tendo lá. E a agência Lupa, disse que era mentira. Aí ele foi e falou assim, vocês tiraram essa informação da onde? Ninguém confirmou nada comigo, nem com a minha equipe. Tá aqui o comprovante. Então, assim, quem checa os checadores? E aí a gente volta para aquele negócio assim de... É preciso ter uma agência checadora ou um checador dos checadores, etc. Não, isso é que tem que acabar. Quando a gente fala de que não tem que ter isso, que não é que tem que ter de um lado ou de outro, ou que tem que ser outras pessoas, ou mesmo jornalistas premiados, porque eu não quero que ninguém defina quais informações chegam para mim. Eu quero que as informações cheguem e eu possa ter a responsabilidade de filtrar o que é verdade e o que é mentira. Até para você poder saber quem é de verdade e quem é de mentira, né? Então, se todo mundo só fala a mesma coisa... fica aquela manipulação real e às vezes até as pessoas que têm essa boa intenção no sentido de acharem que mentira é ruim para a sociedade, que pode ajudar a piorar situações em determinados locais ou a manipular pessoas mais humildes, tudo isso eu consigo entender esses argumentos. Só que o problema é que você não tem como controlar, eu nem deveria, né, controlar, dado que as informações elas são diversas. E existe sim uma clara, uma manipulação que vai acabar acontecendo. E esse é o ponto, né? Bem, a gente já viu recentemente também que o inquérito dos atos antidemocráticos já foi para o saco, para usar uma linguagem popular, né? Inclusive, o Oswaldo Eustáquio ainda está preso, o jornalista está preso, agora em prisão domiciliar. Tem outros que ainda estão também em prisão domiciliar por causa desse inquérito, que a gente acha que nos próximos dias vai saber o que vai acontecer, porque a Polícia Federal já encerrou a investigação, não achou nenhuma comprovação, nenhuma prova de que havia algum ataque à democracia naquela manifestação que gerou toda a investigação do STF. Agora, as fake news e os atos antidemocráticos nas agências checadoras continuam. O combate à liberdade de expressão de pessoas como você, que tem muitos seguidores na internet, continua, e a gente realmente precisa se mobilizar para que isso não avance. Você consegue ter uma ideia de como que isso vai caminhar daqui para frente? Como é que você vê a questão? Eu realmente não sei, assim, mas o que me preocupa muito é que a gente tem um problema na mais alta corte do país, né? Esse problema ele não está aqui embaixo, ele está lá em cima. E aí, obviamente, que vem de cima para baixo isso, né? Então, você tem juízes do Supremo Tribunal Federal se manifestando politicamente, o que é proibido,
Então você vê o Gilmar Mendes sempre falando alguma coisa. Quando estourou a pandemia, ele disse que ele não iria seguir nenhuma orientação judicial que não fosse de acordo com as orientações da OMS, né? Totalmente quebrando a questão da soberania brasileira, a soberania nacional, e se manifestando mesmo. Outros ministros também se manifestando sobre política, mostrando lados políticos, o que é completamente antiético e na lei, pelo menos, diz que não deveria ser feito isso e não acontece nada, e se protegendo de críticas, né? Então é muito grave que você tenha pessoas... Lembrei de mais uma, Dias Toffoli se definindo o editor do Brasil, então ele era, digamos assim, o ministro do Ministério da Verdade. Isso! Né, porque ele é o que edita, então ele é o checador de fato. Olha que absurdo isso, o ministro, na época, né, o presidente, né, do STF, dizendo que era o editor do Brasil. Então, assim, você vai para os Estados Unidos, que também está passando por diversos problemas de todas as ordens, mas a Corte Americana, a Suprema Corte, ela só se manifesta nos autos. Ela não sai falando, você não ouve assim, juiz da Suprema Corte Americana disse que o Trump ou disse que o Biden... Não, eles não falam. Eles não se manifestam. Então, duvido que a tia do... Hein, Renata? Duvido que a tia do Zap americana ou o Joãozinho da padaria lá dos Estados Unidos, de alguma cidadezinha do interior, saiba o nome dos ministros da Suprema Corte Americana. Aqui no Brasil virou... Eles nem aparecem. A gente não sabe o nome dos jogadores da seleção, mas sabe o nome dos ministros, porque interferem tanto na nossa vida atualmente que fica difícil, né? E exatamente. Então, assim, tem um problema grave, que você me perguntou o que eu acho de que vai acontecer... enquanto a gente tiver uma Suprema Corte que se julga acima do bem e do mal, que não pode ser criticada e que persegue os que criticam, isso para mim, esse inquérito do Alexandre de Moraes, é isso, né? Perseguição a opositores, é uma coisa assim, bem 1984 mesmo. E aí espalha ainda mais essa cultura do cancelamento, a ideia de que essas agências checadoras devem ter alguma credibilidade. A gente vê gente compartilhando isso, como olha aqui a prova de que essa notícia não é verdade, mas quem é essa agência para provar qualquer coisa, né? Você questionar algo que está publicado, seja onde for, é uma coisa. Você ir apurar, né, com amigos ou com outras fontes, confrontar, não, esse jornal está dizendo isso, esse jornal está dizendo aquilo, ou esse jornalista está dizendo isso, esse está dizendo aquilo. Agora, achar que a palavra final é da agência checadora tem a ver também com essa cultura que vem de cima, como você está dizendo, né? Que vem da Corte Suprema. Como se tivesse grupo privilegiado de pessoas que soubesse o que é melhor para todo mundo, qual informação vai chegar para cada um, né? Então, assim, não tem nada de intenção mesmo. Isso. De falar, não, eles não querem que você seja manipulado pela mentira, mas você vai ser manipulado de qualquer forma. Então, se você não quer ouvir mentiras, é meio que aquela coisa de não querer estar presente no mundo real, né? Mentira e verdade tem em todo lugar. E a gente tem que crescer. O Jordan Peterson fala muito sobre isso, né? Você tem que crescer para entender o que é a realidade. E ficar nessa... Aí a gente já entra num outro papo que talvez rendesse uma live à parte. A gente pode até combinar mais para frente, se você estiver bem livre aí com o teu Instagram. Que quando a gente tem que crescer, a sociedade está muito imatura. É um vitimismo se espalhando de uma forma que aí eu preciso do checador para me dizer o que eu faço, eu preciso do editor do Brasil para me dizer em quem acreditar. Sozinho eu não consigo olhar para aquela matéria do Intercept e ver que tem algo errado ali. O mais legal sozinho eu não consigo. As mensagens assim, não, eu entendo quando é mentira, mas é que tem pessoas muito humildes que não vão saber se falar, nossa, que legal que você é. Que pessoa bacana, quer dizer que você está dizendo que todo mundo é besta, só você que não, que vai conseguir saber. Então as pessoas precisam disso para conseguirem se sair. Essa coisa do vitimismo, dessa geração super ofendida, eu falei sobre isso recentemente por causa de toda essa confusão que está dando com o Big Brother. Eu não assisto o programa, mas está em todos os lugares, né? Os vídeos aí do Fiuk chorando e tal. E aí você percebe que realmente a gente está vivendo com uma geração extremamente fraca, que fica o tempo todo buscando ser a mais vítima, sabe? Ah, mas é porque eu sou isso. Ah, mas é porque eu fui aquilo. Sentindo pena de si mesmo, em vez de fazer as coisas acontecerem. E parece que não, mas está tudo interligado. Então, o fato de as pessoas acharem que todo mundo é besta, todo mundo é idiota a ponto de não saber distinguir o que é verdade e o que é mentira e ter que fazer esse trabalho,
tem a ver também com essa geração muito fraca e muito ofendida. E aí eu recomendo, né, para essas pessoas lerem Ben Shapiro, lerem Jordan Peterson, para entender que a vida é muito maior do que isso. E essa coisa do ai, desculpa por ser homem, ai, porque. E ficar usando linguagem neutra como se isso fosse incluir alguém, isso não inclui ninguém, isso é só uma demonstração de como eles são fracos. Divide ainda mais, né? E desperta, não vou dizer ódio, mas desperta uma indiferença para causas que são importantes e precisariam de um olhar atencioso de toda a sociedade. Porque vão criando realmente narrativas ali que não são embasadas em argumentos sólidos, em situações reais, e às vezes as vítimas reais, como é o caso das mulheres vítimas de estupro, como que eu mencionei aqui, são marginalizadas por conta de um caso desses que é elevado à milésima potência sem ter nenhuma comprovação. Escondendo os verdadeiros casos de opressão, racismo, homofobia, estupro, né, ou qualquer tipo de abuso. Então você acaba escondendo os casos graves, na frente tem essas besteiras, assim, que tudo vira um problema muito, muito sério. E aí você não só banaliza esses casos, como você não chama mais atenção para o que precisa. E aí você fala muito, a gente sempre fala muito sobre essa questão de discursos versus ações, né? Então o discurso é muito a favor das minorias e da inclusão das pessoas, etc. No caso das mulheres, né? Mulheres que sofrem abuso, mulheres que têm violência doméstica, etc. Essas pessoas, geralmente, elas lutam para um desencarceramento, para redução das penas, para uma diminuição de várias coisas. Então, assim, tá totalmente contra o discurso. O discurso é super bonito. Defendem a ideia que o bandido é uma vítima da sociedade. Isso. Então, assim, como é que é? O bandido é vítima da sociedade em que momento? Então, o cara que bate na mulher, o que estupra, ou pedófilos e coisas assim, essas pessoas deveriam ter penas muito mais graves, não poderiam mais sair da cadeia. Então, assim, com a história da prisão de segunda instância, que a gente sabe que foi para soltar o Lula, muitas pessoas saíram das cadeias e foram cometer crimes de novo, inclusive crimes contra minorias ou contra mulheres, enfim. E agora com o Covid é a mesma coisa. Muitos presos saíram com essa desculpa de que tem o Covid. Então, se você tem uma sociedade que está acostumada com impunidade, que não tem pena suficiente para seus criminosos e etc., não adianta ficar com um discurso de inclusão, vamos abaixo o machismo e tal. Tá, mas e a prática? Não corresponde, né? Você mencionou aí do Covid, só para esticar um pouquinho mais, a gente já vai encerrar, e já vou deixar você também dar seu último recado aí para a sua audiência e para a audiência da Gazeta. A Gazeta publicou essa semana uma estatística que foi passada pelo, acho que Ministério Público de Minas Gerais, se não me engano foi o Ministério Público que divulgou, não sei se foi o Judiciário ou se foi o Ministério Público, mas o número de presos que foram soltos, condenados por inúmeros crimes, que foram soltos porque eram um grupo de risco para a Covid e que cometeram crimes. Os crimes que eles cometeram de novo, você tá falando? Eles mataram 200 e poucos homicídios, vários estupros, pedofilia, todo tipo de crime, fora os crimes de menor potencial ofensivo, né? Roubo de carro, assaltos, enfim, aos montes. Mas mais de 200 homicídios é muito maior, mas assim, infinitamente maior do que o número de presos que morreram por Covid. Então, assim, para poupar a vida dessas vítimas da sociedade que estavam lá encarceradas e deveriam, nesse momento, ficar livres, acabaram com a vida de um monte de gente inocente, que esses sim foram vítimas, porque estavam ali com aqueles bandidos circulando livremente. Então, é tudo muito... Realmente, esses discursos, essa hipocrisia precisa ser escancarada. Esses discursos precisam ser questionados, mas isso não está no alvo do Ministério da Verdade atual, chamado agências checadoras, não está no alvo dos editores do Brasil, sejam eles do STF, sejam eles da turminha do cancelamento. Né? Agora a Cuca está latindo de novo. Então, e essa coisa do cancelamento, essa semana mesmo, eu até comentei ontem,
por causa também do Big Brother, tá todo mundo aí falando, ai, vamos acabar com a cultura do cancelamento, porque sendo que são eles que alimentaram essa cultura do cancelamento durante todo esse tempo. Então veio o Felipe Neto. Estão se olhando no espelho, né? Quebrando o tabu. Ai, precisamos falar sobre o cancelamento. Mas eles alimentaram essa indústria, digamos, do cancelamento. Aí, eu lembro que antes de começar o Big Brother, saiu umas notícias dizendo que tem 2 meninos, eu não sei o nome, mas dizendo que, assim, eles seguem o Bolsonaro. Então, olha que absurdo. Eles seguem, não é nem dizer que eles fizeram alguma coisa, nem falaram nada. Eles seguem, então, eles são bolsominions, eles são machistas, eles são não sei o quê. Você não pode querer saber o que está acontecendo no teu país através assim, do líder. Você já ficar, né, de olho, assim, político. Então, assim, eles alimentam essa cultura do cancelamento. Aí, quando tem alguém deles que começa a cancelar os outros de uma maneira muito agressiva, e aí você percebe que a sociedade está comentando sobre aquilo, etc. Você retrai e fala assim, bom, agora nesse momento eu preciso ser bonzinho e falar contra a cultura do cancelamento. Felipe Neto, por exemplo, comemorou abertamente a expulsão de Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo e outras coisas da Hotmart, né? Isso foi bom para mim, porque eu tenho uma plataforma de cursos e vou absorver esse pessoal liberal, conservador, espero que seja uma plataforma ainda muito grande, mas ele comemorando isso, dizendo que eram redes obscurantistas e falando que tem que perseguir mesmo, apoiando os Sleeping Giants, que é aquele que fica procurando lá o pessoal de patrocínio para acabar com o patrocínio. Que atacou a Gazeta do Povo por causa desse episódio da Mariana Ferrer. Aliás, quem está nos assistindo e não for assinante, convidado a assinar a Gazeta do Povo. A Gazeta está numa campanha forte, assim como a Brasil Paralelo, que você citou, para conseguir criar uma cultura de se sustentar à base de quem acredita nos mesmos valores da Gazeta do Povo, que a Gazeta do Povo tem publicado todas as suas convicções, para não depender de anunciantes, porque os próprios anunciantes, muitos deles voltaram já para a Gazeta, mas eles, alguns revelaram que sofreram esse assédio do Sleeping Giants e não tiveram tempo nem de se informar, bem que você falava, né, do dedo, né, dedo nervoso, né? Foi mais ou menos isso, estavam sendo vítimas de uma forma de assédio tão intensa que acharam que naquele momento era melhor se desvincular da Gazeta do Povo, quebraram contratos, e a gente sabe o que é contrato no mundo de trabalho. Eles ficam justamente indo atrás de quem faz essa cadeia, digamos, né, de sustentação dessas notícias que eles julgam ruins, por algo que era uma fake news. Aí pressionam os patrocinadores, os caras têm o público deles e eles têm uma dificuldade, né? É uma situação super delicada, eu consigo entender, porque eu empreendo e sei disso, mas é que eu já empreendo há bastante tempo com essa coisa de política, de economia, então as pessoas que fazem coisas comigo, meus clientes de investimento, etc., eles sabem muito da minha posição política e é muito bom, inclusive, porque eu não tenho nenhum problema, nenhuma papa na língua, nenhuma coisa, isso aqui eu não posso falar, eles já me conhecem. Mas a realidade das pessoas, gente que vende material de construção, gente que vende roupa e etc., às vezes ela não quer esse problema da rede social porque ela vai ser cancelada, vai acabar com o negócio dela. Então, assim, é algo grave e tá tudo absolutamente interligado. Se a gente fosse analisar a fundo, vamos supor que houvesse alguma isenção nessas agências checadoras, nessa política de algoritmos das redes sociais, do YouTube, e de repente pegassem o Felipe Neto ou a Lupa, porque não se retratou da mentira que contou sobre o Luciano Hang e a doação de oxigênio que ele fez para Manaus, e esses aí fossem cancelados. E aí, o que acontecia? De uma hora para outra, como aconteceu com o Trump. Agora, Cristina, que é o pessoal que é o maior cancelador, os que eu chamo de canceladores profissionais, falando, não, nós precisamos ter mais empatia e precisamos tratar bem o próximo, porque quando a pessoa erra, ela cometer um erro, mas não é o fim do mundo. Você fala, tá, agora que tá do seu lado, agora é assim, é um erro. É uma coisa assim bem sutil e tal. Então é importante fazer essa exposição mesmo, para as pessoas conseguirem ter até noção do que está sendo feito e não compartilharem dessa cultura do cancelamento, terem um pouco mais de prudência na hora de compartilhar uma notícia ou de julgar uma pessoa na internet.
Porque assim, eu tenho meus julgamentos pessoais sobre tudo. Só que isso não me faz ir no perfil da pessoa ficar denunciando, xingando, enchendo o saco. Eu recebo coisas, eu imagino que você também receba, coisas assim, absurdas. Você fala, Ameaças meu super Deus do céu, a agressivas, pessoa né? perde tempo da vida dela para vir falar isso. É sério. Uhum. E Ameaças super agressivas que não tem nada de empatia, mas é o pessoal que é o mesmo. exala a Você virtude, vai é ver sempre o mesmo. Que o perfil da pessoa, tá escrito assim, ai, gentileza gera gentileza. O amor. ninguém solta a mão de ninguém, é tudo assim. Mas aí no inbox pra gente são as palavras mais chulas Sim, possíveis, aquelas coisas que você jamais imaginou ouvir, nem do pior ser humano que você pudesse vir a exatamente. conhecer, vem pra cima de você, né? Exatamente, é o que eu chamo de macho do teclado, né? Atrás do É. teclado é machão pra caramba, aí eu processei já algumas pessoas, né? Aí você vai na Tem que audiência fazer alguma isso mesmo. coisa, vira uma gazela, assim, ai, não foi bem isso que eu quis dizer, porque foi não sei o que lá, mas assim, aquela, o que você falou, os piores xingamentos, a coisa assim, mais baixo nível, ameaças de morte, né? E coisas desse tipo. E aí, Sim. assim, é a mesma galera que relativiza a verdade. Por exemplo, eu sempre falo muito sobre vida saudável e tal. E eu comentei no começo da pandemia que a obesidade é é o fator de risco mais Uhum. grave para a Covid. E que é Sim. uma doença que não é legal a gente ficar fazendo muito essa onda de body positive, porque sim, você tem que se amar, mas a obesidade é algo que mata mais que fome hoje em dia. Então é grave. E aí as Uhum. pessoas assim, meu Deus, que absurdo, A você tá falando. gordofobia. Que é gordofobia. Eu falei, gente, eu nunca vou no perfil de alguém que é obeso para falar mal da pessoa. Nunca. Nunca vou lá falar mal, xingar. Ela quer fazer foto de biquíni. O problema dela não tem nada a ver com isso. Agora, eu não vou ser obrigada a dizer que a obesidade não é doença, porque isso não é a realidade. Esse é o ponto. Exatamente. Renata, quase uma hora de papo aqui, te agradeço demais, viu? Acho super importante esses temas que a gente abordou, acho importante que as pessoas discutam isso, que se manifestem, que apoiem as pessoas que são bloqueadas, canceladas, mandem recado, deixem clara a sua opinião aí para os algoritmos irem vendo também que a gente não Ajuda. compactua com isso, né? Ajudem, vamos combater esse discurso de ódio, isso sim é realmente empático, isso sim é realmente preocupação com o crescimento da sociedade como um todo, preocupação com o país como um todo, isso é dar a mão, né? Ninguém soltar a mão de ninguém, isso é a gente como brasileiro estar preocupado com o país. E vou deixar você encerrar e dar o recado para a tua audiência. Bom, obrigada de novo pelo convite, acho que foi super legal, ainda mais fazer isso através do perfil da Gazeta, que tem uma penetração hoje super grande com o público, né, cada vez maior e preocupado com essa questão da liberdade de expressão, né, porque liberdade de expressão não é só quando a gente fala, é quando as outras pessoas falam e o que elas expressam é importante, e eu sempre falo isso, eu não estou lutando para que eles também sejam censurados. Não, eu quero que todo mundo tenha liberdade de expressão para a gente ser uma sociedade autorresponsável, que saiba definir sozinho, que saiba avaliar sozinho o que é verdade e o que é mentira. E também pedir para as pessoas terem um pouco mais de consciência nesse sentido, de não ficar compartilhando qualquer coisa assim porque quer sinalizar virtude para alguém. Isso acaba sendo muito prejudicial para a gente, né, como sociedade e também como ser humano. Mas é isso. Obrigada de novo e boa noite. Boa noite, vou aproveitar uma última mensagem que você falou da Gazeta aqui também. Eu lembrei que hoje é aniversário da Gazeta do Povo, que está completando 102 anos. Caramba! A Gazeta do Povo está se tornando mais conhecida nacionalmente de 2017 para cá, quando se tornou um jornal digital, né? E perdeu aquelas amarras da entrega física do jornal. E ela hoje tem mais assinantes fora do Paraná do que do Paraná, mas é um jornal de Curitiba que publica abertamente, de forma transparente há anos, as suas convicções. Convido quem não conhece a digita lá no buscador Convicções Gazeta do Povo, vai ver uma página inteira, o que a Gazeta do Povo defende, qual é a nossa linha editorial, quais são os valores dos donos da Gazeta e, por conseguinte, da imensa maioria da redação. As pessoas que vão trabalhar num lugar desses, normalmente, não 100% concordam com tudo aquilo ali, mas normalmente tem um alinhamento de pensamento. Então, defesa da família, defesa da vida, desde a concepção, defesa da dignidade da mulher, liberalismo econômico, menos Estado, mais cidadão. Então, eu acho que é interessante para quem está nos assistindo, não conhece a Gazeta do Povo, ir lá conhecer e, quem sabe, se tornar nosso assinante. A gente espera com
com muita ansiedade que mais gente possa fazer parte desse projeto e ajudar a manter vivo esse tipo de jornalismo que defende a liberdade de expressão de todo mundo com responsabilidade, claro. Obrigada, viu, Renata? Obrigada. Boa noite para você. Beijo. Tchau, tchau.